Número 34. Senhor, me alegro em ti. Em qual lugar vai lá? Ah, em Portugal? Aleluia. Aleluia. Aleluia.
cântico, irmãos, é o cântico mais gravado do meu ministério e que atingiu, foi mais longe. Eu estava numa segunda-feira à noite, num dia chuvoso de julho, lá em Porto Alegre, aquele frio de rachar. Tinha que ministrar numa congregação que nós tínhamos fora da cidade, no bairro. E eu cheguei lá, tinha meia dúzia de pessoas, ou até menos, eu acho, para iniciar o culto. Eu me pus de pé na frente daquela congregação, sem nada no coração. Olhei para o tecladista que tinha chegado de viagem comigo naquele mesmo dia, cansado. Eu disse: Samuel, senta aí, dá um sol maior. E não tinha nada no coração, irmãos. Eu olhei para aqueles irmãos chegando debaixo de chuva, mas na hora que eu abri os meus lábios, o Espírito Santo só colocou uma palavra na minha boca e nasceu esse cântico. Jesus.
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, em espírito. Uau! Nem parece, né? Já está acabando. Eu não sei para você, né? Mas eu quero dizer para você que esses dias aqui foram para a minha vida, tá? Eu sei que eu sou um dos preletores, mas para a minha vida foi tremendo. Tremendo. Foi tremendamente edificado. E tem um significado assim muito especial para mim, né? Porque esse movimento é um movimento que está no meu coração há muitos anos, a gente faz parte dele, e nesses últimos 2 anos, um culto na igreja, que foi o culto do centenário, e o segundo culto que ela participou foi aqui, ontem à noite. Glória! Então a gente estava chorando ali na hora da oração, de emoção, primeiro porque a gente foi ministrado tremendamente, mas pela emoção da gente poder estar aqui e fazer uma coisa que ela sempre fez junto comigo e que a gente não estava podendo fazer, e como ela sempre fez comigo, eu não queria fazer sozinho. Então, não estava fazendo esse trabalho, estudo de viagem, etc. Então, foi muito especial. Quero agradecer a cada colega que ministrou aqui. Rui, obrigado por ministrar na minha vida, muito precioso. Paulo, olha, você arrebenta a gente, né? Estevão,
Olha, Estevão, as duas que você ministrou foram profundas. Eu fiquei aqui babando aqui, né? Literalmente, assim, sendo ministrado, tremendo, tocando o seu coração. Eu sei, acho que você também, né? E Deus nos deu esse privilégio de a gente poder encerrar esse congresso. É um privilégio e uma responsabilidade tremenda, porque depois de tanta coisa boa, qual o tom que a gente vai levar, né? E ontem estava orando, clamando ao Senhor, pedindo direção outra vez. Deus colocou no meu coração João capítulo 21. Então abra a sua Bíblia em João capítulo 21, versículos 15 a 17. Um texto muito conhecido e eu queria tentar olhar esse texto numa perspectiva do que Jesus queria ensinar a Pedro e aos seus discípulos quando trabalhou essa restauração do comissionamento de Pedro, porque essa foi uma restauração do comissionamento de Pedro, mas ele trabalhou numa perspectiva de missão que ele estava colocando nas mãos, não somente de Pedro, mas de cada um de nós. A Bíblia diz assim, na versão que eu vou ler, diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Presta atenção. Você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. E então Jesus lhe disse: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? E então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Querido Senhor, dá-nos a condição de não apenas entender as palavras que estão escritas, mas aquilo que o teu Filho Jesus queria impregnar no coração de Pedro e de cada um dos seus discípulos, para que fique impregnado em nós, líderes, pastores, quando saímos de um congresso tão abençoado quanto este. Que o Senhor possa nos impregnar com a tua vontade, com o teu amor, com a tua palavra, com a tua presença. Faz isso aqui entre nós, é aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Alguns anos atrás, já vários anos, eu fui convidado pelo diretor de uma escola cristã para acompanhar uma família que estava vivendo um momento muito difícil. Uma senhora viúva que tinha uma filha de 7 anos de idade e que havia descoberto um câncer num estado bem avançado que tomava os seus 2 pulmões e que ela não teria muito tempo de vida. E então comecei a acompanhar aquela senhora em oração, em visita, em estudo da palavra. Aquela senhora veio a se converter, tomar uma decisão lá de Jesus e se preparar literalmente para a morte. E um dia essa mulher me chamou na sua casa para conversar uma conversa
que ela não podia, não queria ter com mais ninguém a não ser com um pastor. E a grande dúvida do coração dela era com quem ficaria a sua filha de 7 anos. Imagina essa cena. Você viúvo, só essa criança só tem você, filha única, e você tem que decidir uma série de questões legais. Você tem que procurar um advogado, você tem que ir a um cartório, você tem que deixar em testamento a sua filha para alguém, e junto com a sua filha, tudo que você tem, não é? Todas as coisas, a pensão do marido falecido, a pensão dela que ficaria, porque ela era uma profissional de certo porte, e essa grande luta do coração. Como é que eu faço com isso? E ela pediu oração porque eles moravam, ela e a sua filha, distantes dos seus parentes. Seus parentes moravam no nordeste do país, eles estavam no sul do país. Quase aquela criança não tinha contato nenhum com a sua família. Não tinha ninguém que pudesse dizer, olha, está mais conectado com minha filha. E ela tinha uma grande dúvida, com quem? E aí nós começamos a orar e pedir a Deus sabedoria. E nessa hora, como pastor, queridos, você se sente a menor de todas as pessoas. O que é que você vai falar? A não ser, Deus precisa nos dar sabedoria. E aí começamos a orar e as visitas continuavam. E um dia ela me chamou na sua casa para conversar mais uma vez e disse, pastor, eu quero que o senhor ore em especial, porque hoje eu já decidi, tenho uma resposta no meu coração, e hoje eu vou conversar com um casal para pedir que eles adotem a minha filha depois da morte. E aí eu, curioso, perguntei, para quem você vai deixar a sua filha? E fiquei chocado com a resposta. Ela disse para mim assim, eu quero deixar a minha filha para minha vizinha de porta, a senhora que mora em frente da nossa casa. E hoje à noite eu combinei com eles que vou fazer uma visita a eles. E vou conversar com eles sobre a possibilidade deles aceitarem a joia mais preciosa que eu tenho, a minha filha. Eu estou contando essa história porque esse fato que aconteceu na minha vida me ajuda a compreender um pouquinho do que estava acontecendo com Pedro e Jesus nesse dia. Jesus não somente estava restaurando a Pedro no seu apostolado, mas ele estava ensinando a todos nós o que significa continuar a sua missão aqui na terra. A obra de Deus, a obra que Deus delegou para mim e para você, a obra de Deus é uma questão de amor. A obra de Deus é uma questão de amor a Deus e amor às ovelhas que Deus ama. Essa era uma lição difícil demais de ser entendida pelos discípulos. Pedro não compreendeu de pronto, muito menos os outros discípulos, e eu creio que muitos de nós não temos entendido o que Jesus está fazendo conosco quando Ele nos chamou para sermos ministros do reino dEle. E às vezes a gente não tem a conotação da grandeza dessa obra que Deus colocou na minha mão e na sua mão. Havia no coração dos discípulos uma série de conceitos, uma série de imaginário, vou usar aqui
a palavra do colega, das expectativas que o Senhor tinha para com eles. E eles estavam tentando cumprir essas expectativas imaginárias. Mas às vezes essas expectativas imaginárias não os faziam enxergar o que de fato Jesus esperava, que já esse tempo, depois de 3 anos, tivesse sido formado no coração deles e na mente deles. E às vezes eu penso que depois de 10 anos, 20 anos, às vezes até de ministério, 30 anos, a gente não tem a percepção da grandeza, do significado da obra que Deus colocou nas nossas mãos. Eu queria olhar para a vida de Pedro e tentar olhar para essas atitudes dele, refletidas na história da vida dele, em que ele expressou boas, santas tentativas de atender expectativas imaginárias que Jesus esperava dele. E Jesus estava tentando mostrar que não eram estas coisas que ele estava esperando. E nesse dia ele enfatiza: cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Quais eram as expectativas que Pedro achava que Jesus tinha para com ele e que às vezes faziam com que ele não percebesse a grandeza dessa obra que Jesus estava colocando sobre a sua mão? Quando eu olho para a história de Pedro, e aí eu vou ter que pesquisar um pouquinho nos evangelhos, eu vou descobrir que num primeiro momento da vida de Pedro, Pedro imaginava que receber a obra de Deus, ser um discípulo de Jesus, era uma causa que precisava ser defendida entre vida e morte. E por isso ele se apresenta diante do Senhor Jesus como alguém que está pronto a matar ou morrer pela causa do Evangelho. E ele está lá. E aí, à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai descobrir isso. E talvez por isso, por esse sentimento de Pedro, que ele estava pronto a matar ou morrer por Jesus e pela causa do Evangelho, é que Jesus colocou essa expressão: Pedro, tu me amas mais do que estes. Presta atenção, ele coloca isso algumas vezes, mais do que os outros discípulos, porque Pedro já havia dito isso: eu amo mais, porque eu estou pronto a matar e morrer. Olha só, João capítulo 13, versículo 37, Evangelho de João capítulo 13, versículo 37, olha só o que Pedro diz. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida. Em outra ocasião, Mateus 26, verso 33, Pedro vai dizer assim: e então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Ele não somente afirmou que estava pronto a matar ou morrer por Jesus, mas se a gente lembra da história, ele tomou atitudes práticas, tentando demonstrar isso como verdade. E lá em João 18, versículo 10, a Bíblia vai dizer: e aí Simão Pedro tirou a espada e atacou um empregado do grande sacerdote, cortou a orelha direita dele, e o nome do empregado era Malco. E apesar dele ter negado Jesus 3 vezes, na noite em que Jesus fora julgado, havia no coração de Pedro o sentimento de que a sua missão era matar ou morrer por Jesus. Ele tinha que defender uma causa. Mas Jesus não queria que ele fosse o adepto de uma causa. O que Jesus queria? Que ele cuidasse das suas ovelhas.
Às vezes, quando a gente anda por esse mundo evangélico, nós vamos ver muitos líderes, muitos pastores, muitos presbíteros, muitos líderes de célula, muitos diáconos, muitos crentes, tentando viver a fé cristã da mesma maneira que Pedro a percebia até aquele dia. A fé cristã como uma causa, como uma doutrina, como uma grande visão. E a semelhança de muitos homens que mataram ou morreram pelas grandes causas que abraçaram, essas pessoas também pensam que é justamente isto que o Senhor espera de nós. Mas foi naquela praia, ao lado do Mestre, o Senhor da vida de Pedro, que ele vai aprender a maior de todas as lições do seu discipulado. Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais do que estes? Sim, tu sabes que te amo, respondeu Pedro. E Jesus então lhe faz um pedido: então esteja pronto a amar por mim. Esteja pronto a amar e cuidar das ovelhas cansadas, perdidas, desgarradas, esfoladas pela vida, que eu amei até a cruz. Ame-as por mim. Sabe, queridos, Deus não nos chamou, Jesus não nos chamou para defender uma causa. Jesus não me chamou, nem chamou você para a gente ter a bandeira de uma doutrina, nem de uma denominação. Mas a missão que Ele ofereceu para nós foram as pessoas que Ele ama, para que eu e você amássemos essas pessoas e cuidássemos delas. Você lembra daquela mãe que eu falei agora há pouco? Você pode imaginar ela indo até a casa daquele casal que morava na porta de frente e dizendo assim: eu tenho uma conversa muito séria hoje para ter com vocês. Meus 2 pulmões estão comprometidos, vocês são meus vizinhos e sabem disso. Vocês sabem que eu sou viúva. Vocês sabem que eu tenho uma boa pensão, meu marido tem uma boa pensão, que eu tenho essa propriedade, eu tenho mais algumas propriedades, mas isso tudo aqui para mim não tem sentido nenhum. Sabe o que é que está doendo no meu coração? É que a minha filhinha de 7 anos não vai ter pai nem mãe. E eu tenho um pedido muito estranho para fazer. Eu tenho que escolher alguém para amar a minha filha e para cuidar da minha filha por mim. E eu, depois de orar e pedir muito a Deus, Deus me mostrou a vocês. Eu queria pedir para vocês considerarem a possibilidade de amarem a minha filha e cuidarem da minha filha por mim, pro resto da vida. Você pode entender isso? Para mim foi isso que Jesus queria que Pedro entendesse. Pedro, eu não quero que você seja aquele que hasteia a bandeira de uma causa e sai defendendo a causa da missão A, da missão B, da doutrina A, da doutrina B. Mas olha, tem o João aqui. Eu amo o João. Eu morri na cruz pelo João. Ele faz parte, antes da fundação do mundo, dos meus planos. Eu quero colocar o João sob os seus cuidados. Cuida do João por mim. Deus não nos chamou para sermos líderes de causas ou missões. Deus me chamou para cuidar das ovelhinhas dele. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, ou
nessa história de Pedro. Às vezes nós imaginamos isso, e se você é um líder de um ministério, não vai faltar oportunidade para você ser tentado a isso. A gente ouviu aqui do Estevão falando da angústia dele para pagar as contas, não é? Porque o ministério dele estava em jogo por causa disso. E eu creio que todos nós aqui já enfrentamos situações assim. E se você é um obreiro que está aqui nesse país e é um obreiro bivocacional, se a gente pode dizer assim, tem que trabalhar e tem que ministrar, então você vai entender muito bem a segunda coisa que está aqui. Olha só, eu creio que uma segunda expectativa ou motivação errada que estava no coração de Pedro e que talvez estivesse desviando ele do verdadeiro propósito, e que fica claro aqui nesse texto, é que Pedro tinha uma motivação de disponibilidade, de levantar recursos para a causa. Olha só, Jesus tinha dado uma ordem aos seus discípulos: vocês vão para Galileia, porque eu vou encontrá-los ali. E a Bíblia nos mostra que com prontidão os discípulos foram para Galileia. Eles não sabiam exatamente quando Jesus viria, eles só tinham recebido a ordem: vão para Galileia. Vão para Galileia que eu vou me encontrar com vocês. Eles não sabiam em que lugar exato da Galileia. Eles não sabiam quanto tempo ia demorar, o que eles deveriam fazer durante esse período. E aí eles estavam esperando esse tempo chegar. E eu creio que Pedro, naquela atitude natural minha e sua de não ser pesado absolutamente ninguém, e sendo 7 dos 12, agora 11, discípulos pescadores profissionais, ele não teve dúvida. Ele disse: sabe uma coisa? Enquanto Jesus não vem, para a gente não ser pesado a ninguém, nós vamos trabalhar, vamos pescar, porque aí quando o Senhor vier, o caixa da missão está pronto, a gente está pronto para ir onde Ele quiser, mas enquanto isso a gente já vai preparando a logística de todas as coisas. E naquele sentimento de certa independência, eles fazem isso. Eu me lembro que quando os meus pais se separaram, eu tinha 16 anos de idade, 3 irmãos menores, o menor deles devia ter 3 anos de idade naquela época. Eu me sentia muito mal quando eu tinha que ligar para o meu pai para pedir dinheiro, porque da noite para o dia, a gente que vivia com 100% do salário do papai, tinha que viver com 30% do salário do papai. Então você corta 70% do seu salário e paga as contas, água, luz, né? Telefone eu não tinha, mas aluguel e etc., roupa, comida, faz a conta, da noite por dia. E aí eu tinha que ligar para o meu pai, porque a minha mãe não falava com meu pai, eu era o filho mais velho, e eu me sentia muito mal quando eu tinha que ligar: pai, está faltando grana. Que coisa horrível. Eu me lembro que nessa época eu comecei a trabalhar, fazer bico, vender coisa, porque pelo menos eu tinha que levantar grana para pagar as minhas contas e os meus estudos, porque eu não queria ser pesado a ninguém. Eu posso entender perfeitamente Pedro. Eu estou entendendo perfeitamente Pedro. Sabe o negócio? Eu sou pescador, pego aqui meu barquinho, vou trabalhar, vou fazer e tal. E o interessante é que quando eles encontram Jesus, eles estão fazendo o quê? Estão pescando, né? E eu creio por uma sabedoria divina, naquela noite, diferentemente de, quem sabe, outras ocasiões em que eles pescaram, eles não pegaram nada, absolutamente nada, porque Jesus queria ensinar alguma coisa a eles.
E aí, pior, Jesus faz a pergunta mais desconcertante possível, porque a gente, quando olha para um pescador, não é? E a gente está lá no mar, a gente diz assim: oh, pegou alguma coisa, não é assim? Está dando peixe, como é que é? Mas olha a pergunta de Jesus. Jesus arrebenta Pedro, arrebenta os 7 discípulos pescadores e os outros que estavam juntos. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Ele não pergunta se você pegou peixe, não. Você tem alguma coisa para comer, meu filho? E lá, da água, eles gritam para a praia: não, eu não tenho nada para comer. E aí o Senhor Jesus vai dizer para ele assim: disse-lhes ele: lançai à direita, a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Sabe, queridos, o que eu aprendo aqui nesse texto, e essa é uma das lições que vale para a vida, porque todos nós vamos passar por tentações assim. Você nunca sustentou você mesmo. Você sempre foi sustentado pela graça de Deus na sua vida. Amém. E não importa se é no ministério, se é no trabalho, é graça de Deus todo dia. Porque se Deus tirar a graça, filho, você não tem nada para comer. Não tem nada para comer. Não somos nós que levantamos os nossos recursos para Jesus. É Ele quem nos sustenta. Não somos nós que levantamos recursos para a causa. É Deus que faz a diferença sempre. Por isso, Jesus vai se irar com os seus discípulos, quando eles estão discutindo, porque não trouxeram pão para o barco, e ele está dizendo assim: eu não estou falando de pão, eu estou falando do fermento dos fariseus e dos saduceus. Está lembrado disso? Será que vocês não entenderam nada com as 2 multiplicações que eu fiz? Não, sou eu que dependo de você, é você que depende de mim. Por isso o nosso foco tem que ser outro. Quando chegaram à praia, eu creio que o espanto ainda foi maior, porque Jesus já estava assando um peixe. De onde veio aquele peixe? Jesus está dizendo: eu não preciso do peixe que vocês vão pegar, nem desses aí. Ele já estava assando dele. E para acrescentar, ele estava assando um pãozinho também. Está na Bíblia. Assou os 2. E eu acho que nessa hora, Pedro certamente lembrou da multiplicação dos pães. De onde é que Jesus arrumou esse peixinho assim? Bom, eu fiquei a noite inteira lá e não peguei nada. Agora ele fala, joga do outro lado. Estou pegando e venho aqui nadando, porque reconheço quem ele é. Chego aqui e vejo ele assando peixe e eu não tenho nada para comer. Ele vai repartir o que ele tem comigo e ainda vai pegar da abundância que ele me deu para repartir com os outros. E sabe, o grande contraste dessa história está na pergunta feita depois de eles terem comido. Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo. Então, Pedro, para de imaginar que você é o grande promotor da causa. E para de imaginar que você é o cara que levanta a grana para essa causa. E ame as minhas ovelhas. Apacente-as, alimente-as, cuide delas com todo o amor que tenho tido por você.
e faça isso por amor a mim. Queridos, algumas vezes nós pensamos como Pedro: eu estou pronto a levantar os recursos, mas não entendemos que nunca levantamos nada. Sempre foi Ele quem nos sustentou, e enquanto caminhamos em obediência, Ele nos dá a sua abundância. Olha que coisa tremenda, a coisa para mim tremenda. Qual era a diferença entre o fracasso e o sucesso na pescaria de Pedro? Eu fico imaginando isso, lendo esse texto, eu acho absurdo, tá? Ele jogou a rede do lado esquerdo do barco. Eu não imagino muito quanto seria a largura desse barco, mas não deve ter mais. Olha, se for um barco grande, não deve ter mais que 2,5 metros. Você concorda comigo? Tá? Estou falando de um barco grande, tá? Que tenha 2,5 metros, é um barcão, tá? Gente, ele joga aqui desse lado, não pega nada, fica a noite inteira com o barco rodando e puxando e vai, nada. E Jesus diz assim: olha, joga a rede do outro lado. Ele pega a rede, joga desse lado e pega que estoura a rede. A diferença entre o sucesso e o fracasso estava da largura de uma canoa. Mas o segredo era obediência. Querido, sucesso e fracasso não são medidos no nosso ministério pelo dinheiro que você arrecada, não é medido pelo ministério, pelo número que você consegue alcançar disso ou daquilo. Esses são nossos valores, que estão focados naqueles conceitos de Pedro, de causa, de missão, de sucesso da vida. Mas o sucesso e o fracasso do reino de Deus tem a largura dessa canoa, onde eu aprendo a obedecer a Jesus em qualquer circunstância e dependo dele para tudo, porque sem ele não tenho nada para comer. Na minha vida eu já fui muito tentado. Eu acho que todo pastor já foi tentado a ser independente financeiramente. Eu não sei você, mas já fui tentado. Uma vez estive lá no começo do meu ministério, umas querelas com a igreja, negócio de salário, não salário, dinheiro, não dinheiro. O problema era o box, o banheiro da casa pastoral. Eu fiquei com tanta raiva daquele box, meu Deus do céu. E eu disse: sabe uma coisa, eu vou construir a minha independência financeira. Eu vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro. E queridos, muitos de vocês têm muitas habilidades. E aí eu pensei: vou montar o meu negócio. E aí pareceu um negócio bom, mas olha, maravilhoso, sensacional. A cantina do seminário, o dono da cantina ia se aposentar, ele queria vender para alguém. Eu falei: olha que negócio bom. Segunda a sexta, né? Atendo os meninos que é seminarista, é quase um ministério. Quase um ministério. Dá para ganhar um dinheirinho, tá? Não tem que trabalhar sábado e domingo, tá certo. Mas pastor, o senhor está lá, e como é que é? Eu falei: não tem problema não, minha mulher é boa de negócio. Deixa com ela que esse negócio vai longe. E aí, não tinha dinheiro, arrumei um sócio, fui atrás da grana, e a gente sabe se empreender, a gente sabe se virar. E aí minha esposa, uma santa sabedoria, na noite anterior de eu assinar um negócio, ela pergunta para mim assim: você tem certeza que é da vontade de Deus para você? E aí eu comecei a racionalizar daquele jeito bom, né? Olha só, Deus está abençoando, Ele abriu a porta, o negócio é bom, um bom sócio, está tudo bem, maravilhoso. Ela virou para mim assim, disse assim: eu nunca vi você fazer nada, nem das coisas pequenas, nem das coisas grandes, sem ter ouvido a voz de Deus. Você ouviu Deus falar: eu quero que você faça isso. Aí ele disse: não, ouvi, não.
Aí ela disse assim, será que não seria bom você perguntar para ele? E então eu entrei no meu quarto, fechei a porta e disse, Deus, aí eu fui, né? Como um bom advogado, defendendo a causa, tem isso, tem aquilo, isso aqui é bom, vou ter independência, e papapá, e papapá. Eu quero saber, Senhor, se o Senhor aprova. E aí abri a Bíblia, porque eu me converti assim. Eu abria na Bíblia e Deus falando comigo, e até hoje Deus usa esse meio para falar comigo. Queridos, ali na bucha, o levita não terá possessão nessa terra. Eu sou a sua herança, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ela me esperando ali, disse, e aí? E Deus falou, o levita não terá possessão nessa terra. É verdade. O que você vai fazer? Vou pegar o telefone, ligar para o meu sócio e dizer, olha, estou fora. O pastor, o negócio é bom, eu sei, mas eu estou fora. Não posso. Deus falou que não. Tá bom, então vou fazer sozinho, porque o negócio é bom. Que Deus te abençoe. Queridos, quem sustenta a gente é Deus. Quem sustenta a gente é Deus. Quem sustenta a gente é Deus. Sustenta de maneiras diversas. Eu posso contar milagres para você, e você deve ter os seus. Não preciso nem contar de como Deus faz. Às vezes Ele abre uma porta, às vezes Ele manda um presente, às vezes Ele faz algo inusitado, eu não sei nem explicar. Mas Ele não me chamou para ser o arrecadador de recursos da causa dele. Ele me chamou para quê? Cuidar das suas ovelhas. E sabe, como pastor, como líder de um ministério que tem contas a pagar, às vezes a gente está tão preocupado em só cuidar dessas coisas, que a gente se esquece da essência do ministério. Eu não quero perder mais uma noite de sono com isso, não. Eu quero focar minha vida no projeto de Deus, porque na hora certa Ele manda rir do outro lado. E aí a gente obedece e diz, tá bom, Senhor, vamos lá. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser inconsequente, que a gente não deve fazer contas, não deve administrar a vida. Vocês estão me entendendo? Eu estou dizendo que isso não pode ser o foco da minha vida. Eu não estou aqui para essa igreja ter dinheiro, para essa missão ter dinheiro. Eu estou aqui para cuidar de gente. Glória a Deus. A distância entre o fracasso e o sucesso do seu ministério, do apostolado de Pedro, era o amor que ele estaria disposto a investir nas ovelhas de Jesus. A distância entre o fracasso e o sucesso da sua vida espiritual está na sua disponibilidade de amar o Senhor sobre todas as coisas e por causa dele as suas ovelhas, de perto e de longe. Jesus precisa do seu amor e não da sua orgulhosa independência financeira. E Pedro vai ter que aprender, e aprende ao longo da sua vida, a investir mais do que dinheiro. Porque se você quiser servir o Senhor, você vai ter que aprender a investir mais do que dinheiro. Você vai ter que investir toda a sua vida nas ovelhas que Jesus ama. Não tem jeito. Não tem jeito. É toda a vida. Toda a vida. Toda. A última coisa. Havia uma terceira sensação forte que a gente percebe em Pedro, em toda a sua história. Se tinha um homem disposto a servir, era Pedro. E essa era uma motivação de Pedro. É claro que o serviço cristão é uma santa motivação, mas a gente tem que entender aonde o serviço cristão tem que estar sendo focado.
As cenas dos evangelhos vai nos mostrar essa prontidão de Pedro. No Monte da Transfiguração, logo depois de tudo, ele se oferece: Senhor, eu posso construir 3 tendas. Está lembrado? Eu estou pronto, Senhor. Vamos construir as tendas aqui. Quando ele percebeu que Jesus é quem estava na praia, ele já mergulhou, começou a nadar e foi lá para constatar, porque ele estava pronto a servir. E quando Jesus disse assim: me traga um pouquinho dos peixes que vocês pegaram, ele foi o primeiro a começar a puxar a rede e trazer o peixe para o Senhor. E às vezes essa prontidão de Pedro era tão grande que o colocava em algumas situações complicadas, não é? Você conhece algumas delas. Mas o mais difícil foi responder a terceira pergunta do Senhor: Pedro, você me ama? Ele responde: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. E aí eu creio que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, então transforme a sua prontidão em servir na prontidão de amar as minhas ovelhinhas. Sabe, parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Parece a mesma coisa, mas não é. Alguns no meio cristão têm uma santa prontidão para servir. Missão dada, missão cumprida. Uma santa prontidão para trabalhar. E fazem o melhor para o reino, mas não param para olhar quantas ovelhas feridas ficaram atrás do trabalho que ele fez. Você conhece gente assim? E algumas até mortas pelo caminho. Porque no afã de cumprir a missão, de realizar, de servir, eles perdem o verdadeiro sentido do serviço. Qual é o sentido do serviço? Amar e cuidar dos cordeirinhos de Jesus. Querido, se o almoço ficou sensacional, mas tiver um monte de gente chorando no fundo da cozinha, esse almoço não foi uma bênção. Se a música estiver linda aqui, mas, queridos, essa música não vai ter beleza no céu se as pessoas que estão ministrando não foram trabalhadas espiritualmente. Olha, se tudo estiver perfeito aqui nessa sala, e eu não estou dizendo que a gente não deve viver com perfeição, beleza, com excelência, mas a gente tem que entender que o mais importante para Jesus são as pessoas. E às vezes a gente troca, como Pedro, achando que a gente tem que resolver. Queridos, aquelas pessoas são as joias mais preciosas do Senhor, e foram elas que Deus colocou sobre as nossas mãos. Sabe, tudo mais é acessório. O que vale para Jesus são as ovelhinhas dele. Por isso a obra de Deus é uma questão de amor. E era isso que Pedro e todos os outros discípulos precisariam aprender naquela manhã com o Jesus ressuscitado. Muitos deles morreriam, não por causa de uma causa, mas morreriam por amor a Jesus e por amor às suas ovelhas. Muitos deles seriam mártires da fé, mas não apenas na defesa de uma doutrina, mas porque amavam a Jesus e amavam as suas ovelhas. Menos do que isto, Jesus descreveu, quando falou sobre o bom e o mau pastor, ele chamou de trabalho de mercenário, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu entendo que naquela manhã, Jesus estava dizendo para Pedro e para os discípulos: eu vou subir aos céus. Daqui a pouco vocês vão me ver subindo nas nuvens. Um dia eu vou voltar
nessas nuvens e todo olho vai ver que eu voltei. Mas enquanto eu não voltar, eu estou colocando na mão de cada um de vocês as minhas ovelhas. Elas são minhas. E se você me ama, cuida delas por mim. Está entendendo? Ele está colocando todas as ovelhas perdidas desse mundo na minha mão e na sua mão. Por isso eu não trabalho por uma causa, nem por uma missão, nem por uma doutrina. Eu trabalho para Jesus. Em qualquer lugar da face da terra em que tiver uma pessoa que Jesus ama, ela é minha responsabilidade e é sua também. Está entendendo? Eu tenho que amar essas pessoas que estão indo para o céu, e tenho que amar ainda como Jesus ama mais intensamente os que estão indo para o inferno. A gente aprendeu isso ontem à noite aqui. Porque Jesus ama essas pessoas. E no círculo de influência, Ele colocou essas pessoas sob a sua responsabilidade. Você é a porta da paz para essas vidas. Não tem outra. Deus colocou você lá. E é por isso que o livro de Isaías fala que Ele pede contas do sangue dessas pessoas das nossas mãos. É sério demais. A Bíblia diz que vai ter maior juízo sobre os que conhecem, sobre os que não conhecem. Porque Ele está colocando as joias preciosas dEle nas nossas mãos. Mas Ele não está colocando só essas pessoas, Ele está colocando os recém-nascidos na fé. Tem um monte de bebezinho aí, que a palavra de Deus está alcançando de maneiras extraordinárias. A gente que anda pelo mundo tem ouvido de visões de Jesus, e gente se convertendo com visões de Jesus. Mas são bebezinhos que precisam de alguém que dá o leitinho. E os complicados? Se você é líder de célula, você, Senhor, tenha misericórdia. Que tem uns que não são fáceis. Mas aí Jesus diz assim: meu filhinho amado, cuida dele para mim. Cuida dele para mim. Naquele dia que ela me disse que ia conversar com aquela senhora, ia conversar com um vizinho de porta, meu sangue italiano ferveu. E eu pensei assim: mas a senhora tem parentes? A senhora tem pessoas tão distantes, é verdade. Mas por que a senhora escolheu esse casal? Vizinho de porta, a senhora não tem nenhum vínculo de sangue, não tem nada. E pensa bem, a senhora vai deixar a sua filha, a senhora vai deixar o controle do dinheiro da sua filha, a senhora vai deixar esse apartamento, a senhora vai deixar o carro que a senhora tem outras propriedades, a senhora vai deixar tudo para essa gente, não estou entendendo. E ela olhou assim com a cara espantada para mim e disse assim: pastor, eles amam a minha filha. E a minha filha os ama. A quem mais eu poderia deixar esse bem tão precioso que eu tenho? Queridos, eu acho que é isso que Jesus está falando para nós. Eu queria encerrar orando com você, mas de uma maneira diferente. Você tem um papel aí? Tem um pedaço de papel? Você é líder de célula? Quantos aqui são líderes de célula? Eu queria que você escrevesse o nome dos membros da sua célula nesse pedaço de papel. Se você não tem uma célula, mas você tem um grupo de
liderados que está bem à sua volta, tá? Que você cuida, pastoreia de perto. Escreve o nome dessas pessoas, por favor. Escreve o nome delas aí. Esse pedacinho de papel que tem alguns nomes aí é um testamento de Deus para você. Jesus hoje está fazendo que nem Pedro, que nem fez com Pedro. Ele está dizendo assim: como é teu nome? João, Pedro, Maria, não sei qual é teu nome, mas Jesus sabe. Ele vai dizer assim: filho, você me ama? Filho, você me ama? Você me ama? Você me ama? Então, olha para esse papel e presta atenção no que eu vou dizer. Cuida das minhas ovelhas. Você está entendendo? Cuida das minhas ovelhas. Essas ovelhas têm nome, têm endereço, fazem parte da sua vida. Agora, eu quero dizer para você que a tua responsabilidade como representante do Senhor Jesus, porque a obra de Deus continua através do corpo de Cristo, e nós somos o corpo vivo de Cristo, não para nessas pessoas. Se você começar a orar e pedir a Deus sabedoria, você vai perguntar assim: Senhor, no coração de quem o Senhor já começou a trabalhar? Quem o Senhor já começou a trabalhar? Está no meu ciclo de influência. E Deus vai te revelar. Já comecei a trabalhar no coração de João, de Antônio, de Pedro. Ele vai dizer assim para você: cuida das minhas ovelhas. Está entendendo? Aí você vai dizer: bom, Senhor, já cumpri a minha tarefa. Ele vai dizer: não. Tem gente na face da terra que você nunca viu, por quem você vai orar. Gente que está nesse mundo perseguido, gente que está lá como essas ofertas que nós levantamos e que parece tão longe da gente. E ele vai dizer: cuida das minhas ovelhas. E enquanto isso não entrar dentro da gente, que essas ovelhas são dele e que ele colocou como um testamento nas nossas mãos, a gente não consegue fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer. Sabe, querido, essa lista tem que ficar na mão da gente. E à medida que a gente ora, a gente tem que pedir: Senhor, faltou alguém da tua lista, na minha lista. E à medida que a gente vai colocando, a gente vai dizer: Senhor, como é que eu posso cuidar melhor? Qual é a minha responsabilidade? Daí você vai dizer: Senhor, minha lista é muito grande. É verdade. À medida que a igreja cresce, a lista fica enorme. E aí então você vai dizer: sabe, eu vou capacitar João, Pedro para me ajudar. E dizer para eles que essa lista também é dele. E cada crente vai ter que ter a sua lista. E a gente vai viver essa graça de Deus. E quando a gente fizer isso, esse mundo vai ser impactado pela presença, pelo propósito, pelo poder e pelo amor do Senhor Jesus. Sabe, antes da ressurreição, esse grupo era um grupo que estava perdido. Antes do batismo, lá que veio no dia de Pentecostes, esse grupo estava perdido. Mas depois que eles foram revestidos de graça, de sabedoria, de poder, eles começaram a viver isso de uma maneira tão intensa, que a igreja de Jerusalém impactou o mundo pelo amor que tinha pelos cordeirinhos de Jesus. E quem era o pastor daquela igreja naquele momento? No primeiro momento da igreja? Pedro. Ele entendeu. Pedro, tu me amas? Cuida dos meus cordeirinhos. Tem nome aí na tua lista? Tem nome na tua lista?
Então você vai pedir para Deus: Senhor, me ajuda a cuidar, porque você vai prestar contas destas pessoas para o Senhor. Olha, você já parou para pensar nos textos que falam sobre o pastorado? Que falam que nós prestamos contas a Deus destas almas para Ele. Está escrito na Bíblia. Então vamos ficar de pé agora, nós vamos orar. Você está com o seu papel na mão? Se você não conseguiu escrever, pega em branco. Mas você vai pegar um papel na mão. Tá? E a gente vai fazer um ato de consagração ao Senhor aqui. Santa consagração. Esses são os cordeirinhos de Jesus que estão nas suas mãos. Lembra daquela mulher? No cartório do céu, ele escreveu um documento e disse: cuida dos meus cordeirinhos. Quem são eles? Quem são eles? Estão aí. Os primeiros. Tua lista vai crescer, querido. Tua lista vai crescer. Louvado seja Deus por isso. Na medida que você entender a missão que Deus tem. E você vai dizer: mas como é que eu vou fazer isso? Deus vai dizer assim: filho, não se preocupa não. Porque quando precisar eu mando jogar a rede do outro lado. Não se preocupa não. Porque se houver batalhas e tiver que matar ou morrer, você não vai matar ninguém. Se tiver que morrer, você vai morrer por mim. E pronto. Não se preocupa não. Porque o teu serviço não é fazer coisas, mas construir pessoas. Então agora, eu queria que você orasse pelas suas ovelhinhas, nome por nome que está na tua lista. Se você conhece, pede alguma coisa especial da bênção de Deus. E se for possível hoje, pega o teu telefone e diz assim: hoje eu orei por você e pedi isso a Deus pela tua vida. Porque Deus me colocou como alguém que tem que cuidar do teu coração, da tua alma e da tua vida. Ele me responsabilizou disso. Por isso que eu estou orando por você. Começa a orar por essas pessoas. Pede a Deus graça, amor, unção, sabedoria, maturidade. Se tem alguém não convertido, conversão. Se tem alguém que precisa de libertação, repreende os demônios sobre essa vida. Não desista, porque Jesus não desistiu delas, nem de você. E essa é a minha missão, e a sua missão. Foi para isso que Ele nos chamou. E quando eu disse: eis-me aqui, Senhor, era para isso. E quando você diz: eis-me aqui, é para isso. Agora, dá a mão para quem está perto de você e vai se conectando aqui. Vai dando as mãos aqui. Porque hoje, agora, seu ombro deve estar um pouco pesado, não está não? Está assim, não está? Tá? Não vai ficar assim não. Porque o Cristo que colocou nas tuas mãos as ovelhinhas dele é aquele que nos enche de graça e poder. Nos enche de sabedoria. E sabe, a alegria que Ele tem em ver a transformação é a alegria que nós vamos começar a viver. E agora eu vou pedir para Deus te dar uma unção de amor, de misericórdia, de graça, de discernimento espiritual. Uma unção para ligar para essas pessoas nas horas mais inusitadas, porque Deus vai te mandar, porque elas estão precisando dessa ligação. Uma unção para abraçar ou para receber um abraço.
para treinar ou para ser treinado. Senhor Jesus, eu entendi o que o Senhor falou para Pedro e entendi o que o Senhor falou para mim. Eu não estou aqui, Senhor, para fazer outra coisa a não ser cuidar das tuas ovelhinhas. E eu me sinto, como Estevão falou aqui, incompetente para cuidar das tuas ovelhinhas. É tão sério isso. Mas, Senhor, se elas são as tuas ovelhas, eu quero cuidar do teu nome com o melhor que eu tenho, para glorificar o teu nome e abençoar essas vidas. Por isso eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus agora e manda graça capacitadora. Manda, Senhor, amor que se derrama sobre nós para a gente poder refletir, Senhor. Que haja transformação nos nossos olhos para a gente perceber os valores reais da vida e não apenas aquilo que o mundo tenta nos mostrar que são valores. Para a gente perseguir não apenas os alvos humanos de sucesso ou fracasso, mas construir o verdadeiro sucesso da tua graça, Senhor. Oh, vem com o teu Espírito Santo, vem com a tua graça, vem com o teu poder, vem com a tua sabedoria. Eu sei, Senhor, que como eu, os meus irmãos se sentem pequenininhos, porque nós somos só humanos, como a gente aprendeu aqui. Mas, Senhor, nós não vamos no nosso nome, nós vamos no nome do Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra, Jesus Cristo, nosso Redentor amado. Se eu fosse no meu nome eu estava perdido, mas eu vou em nome de Jesus, porque a ovelhinha é tua, mas eu vou fazer o meu melhor no teu nome. Então derrama a tua graça, que haja, Senhor, cura, transformação, salvação, libertação, multiplicação, porque a tua graça vai se espalhar entre nós. Usa-nos, Senhor, é aquilo que oramos no teu nome. Amém e amém. O Supremo Benfeitor, anjos e homens da louvor. Só vamos cantar no final, porque a Ele seja toda a glória. É o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vamos cantar, antes de cantarmos a música de reconsagração e a doxologia para terminar, queremos agradecer a Deus a bondade dele. E queremos agradecer aos que nos ajudaram, todos nós que aqui estamos. Primeiro, agradecer a todos vocês que separaram o tempo para estar aqui. Não teríamos essa bênção se você não estivesse aqui. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Segundo, agradecer a ordem dos pastores aqui da cidade. Muitos pastores da cidade estão aqui, o presidente está aqui e abraçaram a ideia. Louvado seja Deus. O ano que vem vamos ter mais gente aqui ainda, se Deus quiser. Terceiro, agradecer ao pastor Jacques e a Kenny e toda a equipe aqui da igreja. Foi muita gente da igreja trabalhando aqui na igreja. E eles fizeram um investimento financeiro para poder o custo ficar do jeito que está, para a gente estar aqui, abençoando cada um de nós que aqui estamos. Então nós precisamos reconhecer isso publicamente, né? Então Deus abençoe vocês, que retribua imensamente com bênçãos celestiais e materiais para cobrir esse investimento que vocês fizeram aqui para a gente estar aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer também à equipe de música. Mas o menino, quando toca bateria ali, eu não sei onde é que ele aprendeu no vento da mãe. O companheiro veio para o congresso aqui, de repente está tocando baixo aí, a turma aqui, o órgão, que virou um órgão de tubo hoje de manhã. Agradecer a eles que se esforçaram para estar aqui. Quero agradecer ao Asaf e ao André. Estava olhando ali o André, já tem futuro, tem presente. Aleluia. Então, André, esse André estava com sono ali ou estava em oração? Estava no mover ali. Ele estava
estavam movendo os lençóis, é um especial. Então, graças a Deus, muito obrigado. Queremos agradecer também aos colegas que nos abençoaram com as ministrações. Então, somos muitíssimo agradecidos ao Estevam e a Neide, a Amélia e ao Mário Vigório, ao Paulo Mazona, ao Pascoal Piradinho. Que coisa maravilhosa! Deus é bom, Deus é bom. Como ele diz lá, Deus é bom. Como é que é? Cada escrito, Deus é bom. Deus é bom demais. Como é que é, Pascoal? Você lá? Então vamos lá. Deus vai dizer, Deus é bom, Deus é muito bom e Deus é bom demais. Vamos lá? Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Então, graças a Deus. Eu perdi a câmera aqui, congelou. Perdi a câmera. Nós queremos agradecer ao doutor Elias Dantas, que tem sido um canal de Deus para abençoar a gente. Aplauda direitinho aí, faz barulho. Vamos lá. Então vamos cantar, tá? É uma questão de chamar. Faz 14 anos que Deus me chamou de maneira muito clara para ser facilitador da vida de outros. Eu quero morrer facilitando a vida de todo mundo. É isso aí. Então vamos cantar. Quero voltar ao primeiro amor. Depois nós vamos cantar a doxologia abençoada. Primeiro com a música, depois a gente cantar a capela, porque fica lindo demais, vocalzão, um coralzão lindo. Depois você compra lá a sua senha, você pega o seu prato e vamos terminar com chave de ouro com a famosa gororoba. Abençoado. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero
esse desejo, voltar aquilo que um dia motivou tanto a nossa vida. Nós vamos dar glórias a Deus cantando a bênção apostólica. Quem não conhece, quem nunca ouviu, nunca cantou a bênção apostólica, aí a doxologia. É simples. A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, louvai. Ou glória dai, tá bom? E aí aquele amenizão bonito na segunda vez. Na primeira vez nós vamos cantar com os instrumentos da segunda capela. Vamos lá. A Deus. Tá muito bem. Bota. 2 tons mais alto. Vai ficar mais comigo. A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória. Agora você aprendeu mais uma vez. Vamos lá, gente. A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Agora você dá a mão para quem está ao seu lado e vamos cantar a capela, só com o tom. A letra está na tela, tem um bocado de estrela lá. Joga aí. E vamos dar glória a ele. Jogou aí, meu irmão? Vamos lá. Aliás, não pode ir. Só o amém você para de tocar. Tá? Só para dar o... Então, vamos lá. Todo mundo. Vamos lá. Bonito agora. A Deus Supremo Benfeitor. Não. E assim estamos terminando o nosso congresso. Vamos comer, vai estar vendendo ali a festinha assim. Queria agradecer a todo o meu pessoal que estava na cozinha. Quem não participou aqui desde quinta-feira, cozinhando.